Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje, nós vamos fazer a correção da página 311, tá? Vamos concluir o conteúdo, do primeiro livro, tá? Todo mundo com o livrinho aberto, página 311, nós temos aí desenvolver e aplicar, tá? Mostrando as técnicas de arado, que ela vem desde a época dos egípcios e se estende até, em alguns lugares, até hoje, tá? Converse com os colegas e discutam a importância do uso das máquinas simples e das máquinas térmicas no desenvolvimento agrícola. Depois pesquise e anote abaixo quais são as atuais e as mais utilizadas máquinas na agricultura e como são os arados atualmente, tá? Então, vamos passar aqui a correção. Essa resposta ela é meio pessoal, tá? Mas eu coloquei aqui uma sugestão, A evolução tecnológica dos dispositivos utilizados, para fazer a ferramenta do arado, bem como a substituição dos animais por máquinas, colaborou bastante para que tivesse um avanço nesse sentido. As máquinas elas contribuíram muito e hoje nós temos várias máquinas que são utilizadas na agricultura, que tem a função não só de arar a terra, como também de coletar os produtos que vêm, milho, soja, tá? Máquinas que fazem praticamente tudo que o homem braçalmente fazia antigamente. Então, a tecnologia, que hoje é utilizada em máquinas, ela é bastante positiva nesse sentido, ok? Bom, então, vocês devem ter anotado, pesquisaram, E é mais ou menos assim que vai ficar, a resposta de vocês. Vocês podem também adicionar alguns nomes de máquinas, que vocês pesquisaram, tá bom? Bom, agora nós vamos dar continuidade às máquinas térmicas, só ressaltando e voltando àquele conceito de calor e temperatura, O que é o calor? É a transferência de energia, de um local para outro, sempre de um local que tem mais energia, para o que tem menos energia. E a temperatura, A temperatura é uma grandeza física que está associada à agitação molecular de substância. Então, quando você mede a temperatura de um corpo, na verdade, você está medindo o grau de agitação das moléculas que compõem aquele corpo. De forma que, quando o calor ele passa de um corpo mais aquecido para um corpo menos aquecido, eles tendem a se igualar a essa temperatura. Isso nós chamamos de quê? De equilíbrio térmico. Então, a temperatura 1 de um objeto 1 vai ficar igual à do outro objeto, tá bom? Para medir a temperatura de um corpo, a gente pode medir, tocando, a mão na testa de uma pessoa para sentir o calor pelo tato. Mas, geralmente, se usa o quê? Se usa os termômetros, que podem ser analógicos ou digitais. Aqui nós temos a imagem do termômetro analógico, aqui em cima, aqui embaixo do termômetro digital. No analógico, a gente tem aqui por dentro o mercúrio, tá, gente? Que é uma substância líquida que, quando é aquecida, ela vai se dilatar. E aqui a gente tem toda a graduação, até 42 graus. Então, quando você coloca o termômetro embaixo do braço para medir a sua temperatura, vai ocorrer o aquecimento dessa substância, que é o mercúrio, ela vai dilatar e aí, ele vai percorrer por dentro desse canal, até medir a temperatura, Acima de 37 graus já indica febril ou febre, tá? Já o termômetro digital, você também coloca, debaixo do braço, só que a leitura já é praticamente instantânea. O calor, ele vai passar instantaneamente até atingir a sua temperatura. E aqui também, até atingir a temperatura do equilíbrio térmico, tá? Que aí o termômetro para de aquecer, E aí para de subir, ele vai parar e dando a sua medida de temperatura normal lá. Para saber mais, Vocês já ouviram falar em sensação térmica, Às vezes você assiste o jornal e vê, a sensação térmica lá na Serra Gaúcha é de menos 4 graus, Sendo que a temperatura do ambiente está 2 graus. Por que a gente fala de sensação térmica? O que é a sensação térmica, É o calor ou frio que as pessoas sentem em determinados ambientes. E essa sensação térmica, ela pode variar muito de pessoa para pessoa, Eu posso sentir mais frio, quando sou submetida a uma temperatura baixa, você pode sentir menos frio, então é uma coisa particular. Tem a ver também com o local que você nasce. Se você já nasce, e viveu sempre num local frio, se você for para um outro local mais frio, você não vai sentir tanto do que uma pessoa que nasceu, por exemplo, no Nordeste, com a temperatura muito alta. Então, tem essa questão também da adaptação, ok? Ela pode ser relacionada com o vento, sensação térmica, e com a umidade do ar, tá?
Então, aqui nos países que tem uma temperatura mais alta, mais calor, geralmente a sensação térmica ela está relacionada mais com a umidade relativa do ar, que nos faz ter mais calor ou mais frio, dependendo do local onde nós estamos, ok? Bom, agora nós vamos falar sobre motores a combustão, né? Falando aqui ainda de máquinas, né, que são capazes de transformar a energia térmica em energia mecânica, os motores dos automóveis, tá? Esses motores de automóveis, eles funcionam de acordo com um modelo que foi criado pelo engenheiro e físico, né, alemão Nikolaus August Otto, né, em 1866. Ele criou, né, um motor de 4 tempos, né, que ele chamou de ciclo de Otto, né, justamente em homenagem a ele mesmo. E esse motor, o funcionamento, é dividido em 4 etapas. Primeiro, admissão, segundo, compressão, terceiro, explosão, quarto, escapamento, né? No primeiro tempo, né, o pistão ele desce e vai ocorrer uma mistura da água e do vapor da gasolina. Depois, essa mistura ela vai ficar comprimida, tá? E por uma faísca que vai sair, né, vai dar uma explosão nesse gás que está comprimido, o motor começa a funcionar e ocorre a liberação dos gases através do escapamento. Então, no RA da página 315, vocês vão encontrar um motor e o funcionamento e mostrando essas etapas que foram colocadas aqui, tá? Então, assistam direitinho o RA e ele mostra todo o funcionamento do motor, passando por todas as etapas, admissão, compressão, explosão e o escapamento. Máquinas elétricas, né? As máquinas elétricas, elas são menos poluentes, né, do que as máquinas térmicas, né? E hoje em dia há uma tendência muito grande a ter carros elétricos, né? Há trens que se movem também por motores elétricos, então é uma grande vantagem em relação ao tipo de máquina térmica, né, que utilizam geralmente o petróleo como fonte de energia, tá? Então, nas máquinas, né, e a poluição. Qual a relação que existe entre máquina e poluição atmosférica? Principalmente as máquinas térmicas, elas utilizam geralmente os derivados, né, fósseis do petróleo, tá? Combustível fóssil. E isso propicia, né, uma maior emissão de monóxido e dióxido de carbono, né? Isso por conta da utilização dos derivados do petróleo na indústria de veículos, tá? Isso leva o quê? Qual é a consequência desse aumento, né, desses gases poluentes? Efeito estufa, aumento e agravamento do efeito estufa. A temperatura do planeta ela tem aumentado em decorrência desse tipo de poluição, né, que é utilizada como fonte, né, de máquinas térmicas, que acabam poluindo muito mais do que as máquinas elétricas, tá? E esses impactos, eles vão desde impactos na cidade, né, no próprio país e até nível mundial. Bom, agora nós vamos aí para a página 317, todo mundo com o livrinho aberto, para a gente fazer junto essas questõezinhas aí. Primeira questão, uma xícara de chá foi colocada sobre uma mesa e esquecida, até que o chá atingiu a temperatura ambiente. Explique por que isso aconteceu, né? Então, o chá ele tem uma temperatura diferente do ambiente, né? O chá e o ambiente apresentam temperaturas diferentes. Logo, a temperatura do chá, né, ela vai passar para o ambiente, ou seja, o chá vai perder calor até se igualar, ou seja, até entrar em equilíbrio térmico. Segunda questão. Em trilhos de trem e em pontes, por exemplo, há espaços deixados no momento de sua construção, como nós mostramos, né? Entre um trilho e outro tem sempre um espaço. Por quê? Porque alguns materiais, eles dilatam quando são aquecidos. Então, para que não haja rachadura, né, nem o material se desloque, é necessário que deixe esses espaços, tá? Nos trilhos e também em outros locais, como em viadutos, tá? Porque existe essa dilatação térmica, ok? Terceira questão.
explique a diferença entre as máquinas elétrica e térmica. Em seguida, explique quais vantagens a máquina elétrica apresenta em relação à térmica. Então, nós vimos, né, que as máquinas elétricas, elas funcionam por meio de energia elétrica, né? Qual é a vantagem? Menos poluentes na atmosfera, tá? E maior eficiência. E as máquinas térmicas, né? Elas necessitam da queima de combustíveis fósseis, né? Geralmente o petróleo e seus derivados, tá? Quarta questão. Qual é a importância das vistorias na combustão de automóveis realizados em alguns estados brasileiros? Por que tem a vistoria, né, em veículos e também em caminhões, em ônibus, né? Para que isso acontece? Para poder conferir se aquele ar que está saindo lá do escapamento daquele veículo, ele está dentro dos limites máximos de poluição, né? Se ele não tiver, se ele estiver acima desses limites de poluição, né, aquela pessoa ela vai ser notificada, né, proibida de circular com seu veículo daquela forma, até poder ajustar o motor do seu veículo para que ele não possa, né, para que ele não polua mais o ambiente de forma tão agressiva, tá? Quinta questão. Explique o funcionamento de um termômetro clínico analógico, levando em conta a ocorrência do equilíbrio térmico, né? Então, como nós mostramos, né, ao encostar o termômetro no corpo, né, ambos trocam calor, né, o nosso corpo com o termômetro. Ou seja, o calor do nosso corpo ele vai passar para onde? Para o termômetro, né, para aquela pontinha do termômetro. Sempre o calor passa de um local mais aquecido para um local menos aquecido. Ao ser aquecido, o líquido, que é o mercúrio, né, que existe no interior do termômetro, ele vai o quê? Ele vai expandir até atingir o equilíbrio térmico. Quando o termômetro atinge o equilíbrio térmico, ou seja, quando a temperatura daquele líquido do mercúrio se iguala quando o meu corpo, ele vai parar de dilatar e aí eu vou ter a medida da temperatura que o meu corpo está apresentando naquele momento, ok? E aqui na página 318, né, para a gente finalizar, relacionando conceitos, né, nós temos as máquinas, elas podem ser simples, térmica e elétrica. As simples, como, né, alavancas, elas podem ser interfixas, né, interresistentes, que já está no livro, e interpotentes. Então, vocês vão preencher, né, esses espaços justamente com essas palavras para relacionar esses conceitos, ok? Pessoal, então, a nossa aula de hoje, né, aqui do 7º ano, ela vai ficando por aqui, tá certo? Assistam com calma, né, e estudem bastante, tá bom? E a gente se encontra, então, na próxima semana. Tchau, tchau para todos.